Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que faça inscrição no canal, que ative as notificações no YouTube, botem lá o polegar no YouTube, se estiverem gostando, é claro, né? Enfim, isso é muito importante, muito legal para o nosso trabalho. Esse é o 7º vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre a evolução das ideias em economia, né? Comecei falando sobre o liberalismo, o nascimento do liberalismo no século XVIII, a crítica que surge, as críticas, né, que surgem ao liberalismo ali mais ou menos na época também, né? E no vídeo anterior eu já falei sobre John Maynard Keynes, que é um dos grandes economistas da história e tal, e que nos anos 30 tentou uma solução para a crise, né, que a gente vivia nos anos 30 do século passado, enfim. E esse vídeo, portanto, que é o 7º vídeo dessa série, eu vou fazer um aprofundamento sobre as ideias de Keynes, tá certo? É muito importante que quem está vendo esse vídeo e não viu os anteriores, eu acho que seria muito legal se assistisse os outros também, né, na sequência, porque as lógicas, o pensamento tem um encadeamento de ideias, né? Mas enfim, tudo bem, vamos lá, vamos aprofundar Keynes, né, que eu já falei no vídeo anterior sobre Keynes, a proposta de solução para a crise, enfim. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Veja bem, quando dou as minhas aulas, eu brinco com os meus alunos que esse assunto eu poderia chamar de verdades e mentiras sobre Keynes. Verdades e mentiras sobre Keynes, porque Keynes é um dos grandes economistas da história, não tenho a menor dúvida disso, mas ele é muito mal interpretado, muito mal compreendido, as pessoas não entendem exatamente o que ele falou e acham que ele falou uma coisa que ele não disse, né? Vamos dizer assim. Então, verdades e mentiras sobre Keynes é um pouco isso. E depois no final do vídeo eu vou tentar explicar, pelo meu ponto de vista, né, por que isso acontece, tá certo? Mas é uma realidade, ele é muito mal interpretado. O primeiro tópico que eu queria comentar aqui é que Keynes, o livro dele que fala sobre a crise, enfim, é de 1936, a crise explode em 1929, né? Portanto é 7 anos depois da crise, e ele usa a lógica de Thomas Malthus, a lógica malthusiana. Malthus foi um economista inglês, né, que no início do século XIX criticou o liberalismo, né? Mas ninguém ligou para Malthus na época, ninguém ligou muito para a crítica de Malthus ao liberalismo, né? Mas 110 anos depois, 120 anos depois, Keynes vai usar a mesma lógica de Malthus, de forma brilhante, é verdade, né? Keynes era brilhante, mas ele vai usar a mesma lógica de Malthus, e aí sim as pessoas vão ligar, porque era isso ou o caos, né? Era Keynes ou caos, né? Keynes usando a lógica de Malthus ou caos, ou o próprio socialismo, que já tinha socialismo na Europa na época, né? Então, mas é a mesma lógica de Malthus. E uma coincidência da história, que eu não sei lá se é muito coincidência, eu não acredito muito em coincidência, não, mas enfim, é que ambos eram da mesma universidade inglesa, que era Cambridge. Malthus era de Cambridge e Keynes era de Cambridge, e é uma coincidência. Eu até brinco também, que dizem assim, as grandes escolas de economia têm alma, né? Os professores morrem, mas as almas deles ficam lá. A ideologia, as ideias, os pontos de vista, né? A retórica fica lá impregnada nas paredes. Entendeu? Porque Keynes era da mesma escola de Malthus, né? Cambridge, na mesma universidade, e usou da mesma lógica, enfim. É interessante esse ponto, eu acho que é interessante comentar sobre isso, porque, enfim, existe uma relação aí, né? Outra coisa importante é o título do livro, né? Keynes fez vários livros, mas o livro que eu estou me referindo, que fala sobre a crise e tal, é a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. A palavra geral não está aí à toa, né? A teoria geral, por quê? Porque ele não estava preocupado com a crise de 29. A crise de 29 já tinha acontecido, já estava de alguma forma se resolvendo, né? Vamos dizer assim. A crise de 29 para ele foi fonte de informação para ele, né? Ver o que estava. Ele viveu a crise, né? Vamos dizer assim. Ele estava querendo fazer uma teoria geral, ampla, para salvar o capitalismo global. Isso é muito interessante, né? Ele não estava lá muito preocupado com 29, não. Ele estava usando as informações, né, que ele recebeu da época para propor uma solução geral para o capitalismo. Isso é muito interessante. E aí a gente vai começar a entrar na lógica de Keynes para mostrar como ele é mal compreendido. E esse gráfico que eu estou colocando aí ajuda a entender. O gráfico sempre ajuda a entender um pouco o que a gente vai falando, né? Veja bem, o capitalismo, o PIB, as economias andam em ciclos, né? Crescem em ciclos ou caem em ciclos, né? A economia vai subindo, vai descendo, ninguém sobe eternamente, o PIB cresce eternamente, nem cai eternamente, né? É sempre ciclo de subidas e descidas. Nas subidas, eu provavelmente vou ter uma coisa muito boa, que é a queda do desemprego, justamente porque a economia está muito aquecida, ok? Mas provavelmente vou ter uma coisa ruim, que é o aumento da inflação de demanda, aquela inflação que surge justamente porque a economia está aquecida, né?
as pessoas estão felizes, estão comprando, as empresas estão produzindo, né? Estão um consumo muito forte na economia. Então a gente tem uma coisa boa com uma coisa ruim. Nas descidas, a gente tem uma coisa muito ruim, que é o aumento do desemprego, porque a economia está esfriando, né? A demanda está caindo e tal. Então a gente vai ter um aumento do desemprego, que é muito ruim, é claro, né? Mas provavelmente a gente vai ter uma coisa boa, né? Que é a queda da inflação, o controle dos preços e tal, porque a inflação de demanda não tem razão para subir. Ao contrário, ela tende a cair. Você pode até ter uma outra inflação de custos, um choque de oferta, enfim, tipo o Brasil de hoje, né? Mas não uma inflação de demanda, porque a economia está retraindo, vamos dizer assim, né? Então observe que nos ciclos, né, as subidas e descidas, a gente tem sempre uma coisa boa com uma coisa ruim, normalmente é assim, né? O que Keynes está propondo? Keynes está propondo que o Estado entre na economia e faça gastos públicos na crise. Na crise, no momento da queda, porque ele fazendo isso, por quê? Porque é um momento que o setor privado está retraído. O setor privado está retraído, os consumidores, os empresários, etc. Então o Estado entra gastando para estimular a demanda e a economia voltar a andar. E aí é importante colocar na discussão também algumas frases dele, né? As frases de Keynes eram muito interessantes. Ele tinha uma frase que ele dizia assim: no momento de crise generalizada, o Estado deve pegar garrafas de refrigerante vazias, enfiar notas de libra dentro das garrafas, né, que é libra moeda inglesa, enterrar as garrafas no mato e contratar desempregados para desenterrar as garrafas. Essa frase é um clássico dele, né? Ficou para a história, mas na verdade ele está dizendo o seguinte: no momento de crise, quando o setor privado está retraído, é o Estado que tem que entrar gastando para estimular a demanda. E aliás, era isso que estava acontecendo. O New Deal nos Estados Unidos com Roosevelt foi isso, foi contratar desempregado para fazer manutenção de parques e jardins, obra pública nos Estados Unidos, etc., para estimular a demanda. Isso estava acontecendo já, na verdade, né? Que é o momento que o setor privado está retraído. Tá certo? Aí as críticas surgiram e disseram: mas Keynes, se a gente se o Estado ficar gastando dessa forma, ele vai ter déficit público, né? Óbvio que vai ter. E se tiver déficit, isso vai gerar problema, vai gerar inflação, etc. No longo prazo a gente vai ter problema, ou seja, o déficit é sempre uma coisa que os liberais são muito críticos ao déficit, né? Portanto, os liberais começaram a criticar essa lógica de Keynes, né? Justamente pela possibilidade do déficit. Então, no longo prazo, a gente vai ter problema, né? Se continuarmos assim. Aí ele vem com outra frase fantástica dele, que ele diz assim: no longo prazo, todos estaremos mortos. No longo prazo, todos estaremos mortos. Parece assim: ó, já que a gente vai morrer, vamos chutar o pau da barraca hoje mesmo e tal, de forma irresponsável e tal. Mas eu não enxergo assim. Eu enxergo no seguinte sentido: o homem público precisa agir. Qual é o principal problema hoje? É o desemprego? Vamos agir para resolver o desemprego. Ah, mas isso vai gerar tal coisa amanhã. Amanhã a gente resolve. Aí vai gerar tal coisa depois de amanhã a gente resolve. Então, assim, o pragmatismo de Keynes, de entender que o homem público deveria agir para resolver os problemas imediatos, e que na época o problema era o desemprego. É assim que eu entendo a frase de Keynes. E aí vem a outra situação, né? Porque veja, como a economia está subindo e descendo, né? A gente tem, né, a economia aquecida, a economia desaquecendo e tal, sempre problemas. Vem uma outra frase de Keynes que ele diz assim: na economia dos nossos netos, o economista será um profissional igual a um dentista. Na economia dos nossos netos é no futuro, né? Na economia dos nossos netos é o futuro. O economista vai ser um profissional igual a um dentista. Como é que eu entendo isso? Veja, quando a economia está subindo e descendo de forma rápida, o economista não é um dentista. O economista não é um dentista. O dentista é um profissional fundamental, né, que a gente precisa ir, a gente vai no dentista, ninguém vai todo dia, mas vai de 6 em 6 meses, alguns de ano em ano, faz aqui, um ajuste ali, vai então, ele é fundamental, porque você não tem infecção e morrer, claro que é, né? Mas ele faz o quê? Faz ajustes, né? Faz intervenções pequenas, né? Ajustes, né? Vamos dizer assim. Enquanto que a economia, quando ela está subindo e descendo de forma abrupta, o economista não é um dentista, é um cardiologista. É um profissional, um médico que está abrindo o peito, né, para fazer a operação, consertar o coração, fazer ponte mamária, ponte safena, etc. Então veja, nas subidas e descidas abruptas, o economista é um cardiologista. Mas se as pessoas, os economistas, entendessem a proposta que ele estava trazendo, né, a proposta que Keynes estava trazendo, a ideia de Keynes era fazer uma linha de tendência. Essa reta aí mostra a linha de tendência entre as curvas, né? E aí o economista vai ser um dentista, né? Vai fazer pequenos ajustes. Então pegue isso aí, né? Essa frase, com a ideia de que ele achava que o governo deveria gastar na crise. Eu chego até o ponto de dizer que Keynes era keynesiano na crise. Depois que a crise fosse embora e a economia retomasse, o Estado deveria fazer o quê? Política econômica, e não ficar gastando o tempo todo.
As pessoas não entendem assim. Acham que Keynes estava pedindo gasto público o tempo todo. Não é verdade. Ele não falou isso. Mas as pessoas, provavelmente muitos não leram Keynes, né? Então a ideia é essa. E tem uma outra frase matadora, que essa de fato é matadora, que ele diz assim: não é a propriedade dos meios de produção que convém ao Estado possuir, desde que ele consiga regular ou controlar as variáveis que determinam a demanda agregada. Se o Estado conseguir controlar a taxa de juros, né, e o ânimo dos empresários, o ânimo dos consumidores através de política econômica, através da taxa de juros, política econômica, gasto público um pouquinho ali para estimular a demanda no momento de crise, como eu falei, o Estado não precisa ter empresa, porque não é a propriedade dos meios de produção que convém o Estado possuir. Meio de produção é empresa. O Estado não precisa ter empresa estatal, não precisa ter empresa pública, não precisa e não deve ter. E as pessoas não entendem assim, né? Ele não está pedindo empresa pública em momento nenhum. Ele está pedindo que o governo deve entrar no momento da crise, gastar, estimular a demanda e depois sair para controlar a demanda. É isso que ele está dizendo. Mas, enfim, as pessoas não entendem dessa forma, ele é muito mal interpretado. Em 1946 ele morre, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi um cara que participou do Tratado de Versalhes, participou de Bretton Woods, né? Uma reunião fundamental ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, mas ele morre, e quando ele morre, ali mais ou menos de 1950 até 1973, quando vai ter a primeira crise do petróleo, né? Foi muito forte também, nesse período aí de tempo, né? A economia global, o capitalismo global, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, América Latina, né? Brasil especialmente também, né? Japão e tal, Oceania, o capitalismo global cresceu de uma forma muito dura, muito forte, muito intensa. Esse período ficou conhecido como a Era de Ouro do Capitalismo, né? É um título que Eric Hobsbawm, historiador inglês, criou, né? A Era de Ouro do Capitalismo foi esse período da pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, até 1973. E a característica do Estado capitalista nesse momento, a característica do Estado capitalista era um capitalismo, portanto, mas com fortíssima presença do Estado na economia, através de empresas estatais, veja o Brasil, por exemplo, né? O Brasil é um exemplo clássico disso aí, através de empresas estatais e de gastos públicos para estimular a demanda e tal. E isso ficou conhecido como economia keynesiana, como keynesianismo, como políticas keynesianas, Estado keynesiano, etc. Então o keynesianismo ficou identificado com o quê? Um capitalismo com forte presença do Estado na economia, através das estatais e de gastos públicos. Talvez a exceção seja os Estados Unidos. E os Estados Unidos, historicamente, nunca tiveram empresa estatal como a Europa teve, a Europa Ocidental, como a América Latina teve, né? Os Estados Unidos são uma exceção em relação às empresas estatais, mas em relação ao endividamento público, gasto público, déficit público, para estimular a demanda, né? Então todos tiveram essa característica, mas isso é uma deturpação da lógica de Keynes. Então vejam, ele morreu e os pós-keynesianos, os políticos que vieram depois, criaram uma lógica de um capitalismo com o Estado intervencionista, né, que deram o nome de keynesianismo, mas na verdade, no fundo, é uma deturpação da lógica de Keynes. O welfare state europeu, por exemplo, talvez seja o melhor exemplo, né? Os países do welfare state europeu, o Estado do bem-estar social, um capitalismo com fortíssima presença de gastos públicos na economia, mas não foi isso que Keynes falou. Infelizmente não foi, mas as pessoas não entendem assim, tá? Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não leem Keynes, né? Veja só, eu conheço vários economistas que nunca leram Keynes, o livro dele, algum livro dele, nunca leram Smith, nunca leram Karl Marx. Eu conheço vários, eu li todos, porque eu acho que é importante na formação de um profissional, o economista ler. Então a gente vive num país que tem 200 milhões de técnicos de futebol, 200 milhões de especialistas em vacina, né? A crise da Covid mostrou isso, né? Porque a vacina da Pfizer é aquilo, da Janssen é aquilo outro. Os caras nunca estudaram, né? E todo mundo virou especialista, é muito engraçado isso. E 200 milhões de economistas. Tem 200 milhões de economistas, as pessoas não leem, não estudaram, não leram os clássicos e ficam falando que nem papagaio, repetindo, né? Por achômetro, né? Então, Keynes é intervencionista, Keynes pede presença do Estado, Keynes... Não é verdade. Keynes pediu a presença do Estado na crise, depois ele se retrairia. Mas as pessoas não leem, infelizmente. Um ponto para citar é que em 2008 a gente teve uma crise fortíssima na economia americana, né? Que foi a crise das hipotecas, né? No mercado hipotecário americano, que depois bate na crise do euro e tal. Quem salvou o capitalismo global na época? O Estado, através de gastos públicos para estimular a demanda, para manter a economia funcionando. Foi. Agora em 2020 a gente teve a crise da Covid, também muito forte, né? Foi uma crise fortíssima, a crise da Covid,
Quem salvou o capitalismo global? O Estado, cada país, cada governo com gastos públicos para manter a economia funcionando. Aqui no Brasil, o auxílio emergencial foi o quê? É uma política de cunho keynesiano, né? Vamos dizer, gasto público para manter a economia funcionando, que o Congresso Nacional peitou o executivo queria dar um auxílio emergencial de um valor muito baixo e finalmente saiu de R$600 para tentar manter a demanda. Ou seja, o keynesianismo ficou deturpado, né? É uma deturpação da lógica de Keynes. Mas Keynes é um cara muito importante, né? De alguma forma o livro dele foi uma solução para a crise, né? Apontou soluções para a crise, vamos dizer assim, mas ele acabou sendo deturpado. Ele queria o quê? Ele queria evitar as subidas e descidas, né? Fazer uma economia mais constante, mais calma, uma linha de tendência, e aí sim o economista ser o quê? Um dentista, fazer pequenos ajustes o tempo todo.